Vamos aqui, Lucas, no capítulo 23 e no versículo 36. E também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O título da nossa mensagem hoje é Da Prisão para o Paraíso. O encontro de três corações: o coração teimoso, o coração penitente e o coração salvador. É sobre esses três corações que nós vamos falar hoje, que retrata, a vida de Jesus, que é o coração salvador, aquele que nós chamamos de mau ladrão, que blasfema, que não se arrepende, e o coração penitente é aquele que nós chamamos de o bom ladrão, se é que existe algum bom ladrão, mas é assim que ele é chamado. Esse é o coração penitente que é tocado pelo Espírito Santo no último momento da sua vida. Mas aqui, nesse trecho das Escrituras, que é um dos trechos mais encantadores das Escrituras, tem um encontro de três pessoas. Então, se tem um encontro de três pessoas, é sim um encontro de três corações. Três homens que se encontram, três corações que se encontram, dois ladrões, como eu disse, um à direita, outro à esquerda de Jesus, e o Salvador, que é o próprio Senhor Jesus. Existem algumas coisas em comum, existem coisas diferentes nesses dois homens que estão ao lado de Jesus. O que eles têm de comum? Bom, eles tiveram, irmãos, uma vida perdida. Isso eles tinham de comum, a vida perdida. Por isso que a Bíblia chama eles de ladrões, ou de malfeitores, ou salteadores. Não sei como está a sua tradução. O que eles têm de igual? Os dois estão vivendo também as últimas horas da vida. São as últimas 6 horas da vida dos dois. Talvez ali os últimos minutos juntos. E os dois foram as últimas pessoas a falar com Jesus. Que interessante, Duas almas, as últimas duas almas a falar pessoalmente com Jesus. Agora, se tem coisa em comum, também tem coisa diferente. O que é diferente? Uma dessas duas vidas, elas vai mudar radicalmente, e a outra não vai mudar nada, A vida, irmãos, numa prisão não é uma coisa boa, não é uma coisa fácil, mas quando você sai da prisão e volta para casa, é uma coisa. Quando você sai da prisão e vai para a cruz, é outra coisa, correto? Então uma coisa é sair da prisão e ir para casa, outra, ir para a cruz. Agora, pior ainda é você sair da prisão e ir para o inferno. No caso aqui, um vai para o inferno e o outro vai para o céu. Como é que foi a noite anterior desses dois homens? Já pararam para pensar nisso? Você às vezes, sabendo que amanhã vai ser um dia difícil, a pessoa já fica meio agonizada, já fica meio triste, já fica meio chororô, sabendo que o dia seguinte vai ser um dia difícil. Se a pessoa fala assim: amanhã vou ter que ser operado, já é uma ansiedade muito grande. Mas saber que no dia seguinte vai morrer,
Ah, meus irmãos, isso não é a melhor coisa não, né? Saber que vai morrer não é uma coisa legal. Saber que você vai morrer do quê? Você sabe até do que você vai morrer. Ninguém gosta de saber do que vai morrer, e nem que vai morrer. Nós sabemos que vamos morrer, mas a gente não sabe como e nem a hora que nós vamos morrer. Olha, eu não imagino como vai ser, eu nem fico pensando nisso. Eu nem paro para pensar numa coisa dessa. Eu sei que a minha vida está garantida eternamente nos céus, ao lado de Jesus. Mas esse corpo, essa vida, a pessoa não fica pensando, olha, eu vou morrer com a minha cabeça cortada, eu vou morrer pendurado. Não, por quê? Porque nós não imaginamos que vamos morrer assim. Mas esses dois sabiam como eles iam morrer. Eles sabiam que eles iam ser julgados, eles sabiam que eles iam levar a cruz até o Gólgota, e naquele Gólgota eles seriam pendurados da cruz, e depois eles seriam mortos. Eles sabiam exatamente como eles iam morrer. E ainda, meus irmãos, o momento que eles iam morrer, provavelmente eles já tinham visto outras mortes na cruz, porque é assim que os romanos faziam para julgar aqueles que eles achavam dignos de morte, pela cruz. E aí então eles sabiam, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo. Só que nesse intervalo é que tem a diferença. Um morre, como eu disse, ele vai para o inferno mesmo, mas o outro sai da prisão. Ele sai da prisão para a glória. Ele sai da prisão e ele vai para o paraíso. Bem, voltando aqui no nosso texto, no capítulo 23, né? Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 39. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, então salva-te a ti mesmo e a nós. Assim começou realmente o encontro desses três, né? Não era, meus irmãos, o melhor dia para se encontrar. Às vezes, quando uma pessoa marca um encontro com a outra, né, tá o primeiro encontro de duas pessoas que vão se casar, né, não imagine que vai ser um dia ruim. Mas nesse caso aqui, era um dia ruim. Seja pelas circunstâncias, os três estavam pendurados na cruz. Não é o melhor jeito de se encontrar. Se encontrar no banco de uma praça, se encontrar na frente da casa da pessoa ou na casa da pessoa. Isso é uma coisa. Agora, se encontrar os três pendurados na cruz, então, no momento ainda da morte, seja porque tinha um monte de gente perto, seja lá embaixo falando na orelha o tempo todo, reclamando, o pessoal xingando, blasfemando, maltratando Jesus, cuspindo, sabe, meneando com a cabeça, falando um monte de bobagem, seja pelo lado, né? Porque você tem as pessoas falando mal ali do lado, era lá embaixo, era aqui do lado. Então não era um bom encontro, seja pelo próprio dia. Nesse texto que a gente acabou de ler, se você ler um pouquinho a mais, né, quando você vê o versículo 44, sendo quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra. Aquele dia a gente pode chamar o dia mais feio que já houve neste mundo, o dia mais triste que já houve neste mundo. Houve trevas da sexta hora até a hora nona, ou seja, houve uma densas trevas. O que a gente entende por isso? Se você estiver lá faz um sol muito forte, é um sol de 40 graus, lá o sol queima mesmo, meio-dia queima muito mais, mas Deus mudou a temperatura, Deus mudou o clima, o tempo mudou, o tempo fechou. A palavra de Deus diz no versículo 44 que houve trevas, e não foi só na Palestina, não foi só em Jerusalém ou ali no Gólgota, não. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que houve trevas densas em toda a terra. Eu fico imaginando que deve ter sido como no tempo do faraó, que a palavra de Deus diz que as pessoas não conseguiam nem se movimentar, de tão escuro que ficou. Então, não era um bom dia para se encontrar. Só que foi nesse dia, né, que teve esse encontro, e os três corações se manifestaram. É o coração teimoso, o penitente e o salvador. Vamos começar a falar desse coração teimoso. Olha esse ladrão, irmãos. Teimoso. A palavra de Deus diz no versículo 39 que ele blasfemava, que ele ficava gritando lá: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Era o último dia dele,
as últimas horas deste homem. A Bíblia chama ele de um malfeitor, de um salteador. Agora, assim como Jesus carregou a cruz, ele carregou também. Assim como Jesus teve que ir até o Gólgota com a cruz, ele foi também. Eles tinham que levar a sua cruz e ser pendurado lá. Agora, a gente imagina que uma pessoa nessa condição, sofrendo o que ele estava sofrendo, penando ali, sabendo que ia morrer, a gente imagina que um coração desse vai ficar o quê? Amolecido. Quem sabe que pela dor, não fala assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Olha, isso não é uma verdade. Isso não está escrito nas Escrituras. Aqui nós temos um homem que poderia vir pela dor, ou pelo amor de Jesus por ele, mas nem pelo amor de Jesus e nem pela dor da cruz, esse homem não veio. A palavra é categórica em dizer, ele blasfemava, saber que vai morrer, como vai morrer, momentos antes da morte. Isso não comoveu o seu coração, era para ter um amolecimento, irmãos. A gente imagina assim, que a pessoa à beira da morte, ou sofrendo, ela está mais aberta para as coisas espirituais. Não é verdade. Quando eu era menino, me deram uma fita, e essa fita era do pastor Fanini. Então, ele tinha uma voz linda para pregar, pregava maravilhosamente, né? O Fanini. E Nilson do Amaral Fanini. Eu me lembro da mensagem, que a fita tem sempre a mesma mensagem. Então, eu podia escutar ela diversas vezes. Mas um camarada, no leito da morte dele, ele não quis Jesus. E ainda ele, petulante, eu quero que vocês escrevem lá no meu túmulo o seguinte, aqui nem Deus pode entrar, nem Deus pode entrar. Então, o pastor Fanini diz que no cemitério, ele encontrou esse túmulo, onde estava escrito, aqui nem Deus pode entrar. Só que esse túmulo estava quebrado. Ele foi partido por causa de uma chuva, um temporal, uma coisa assim. E o pastor Fanini, curiosamente, ele olhou e tinha uma flor lá dentro, né? Mas aquele homem era rebelde. Nem saber que ia morrer, nem porque estava lá sofrendo no leito da morte, ele não se arrependeu. Ele ainda mandou escrever, aqui nem Deus pode entrar. Então esse coração, ele se mostra teimoso e endurecido. Em Mateus, ele falou um monte de coisa junto com os judeus que falavam lá embaixo e ele ficava repetindo na orelha de Jesus. Até chegar esse momento, só ele e Jesus. E quando chegou esse momento, esse encontro dele com Jesus, 3 cruzes, uma perto da outra, talvez ele podia olhar para o rosto de Jesus e o que ele disse? Essa frase aqui que você pode ler comigo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Existe um coração duro? Um coração pode ser duro? Pode, sim, pode ser duro. Tem corações, irmãos, que são duros como bronze. Não permite que a palavra de Deus penetre. Sabe como a palavra de Deus chama esses homens? Jesus falava assim, homens de dura cerviz. O que é uma dura cerviz? Cerviz vem da palavra cervical, da nossa coluna cervical. Eles não se dobram para a palavra. A pessoa não faz assim para a palavra. A pessoa, ela é petulante. A pessoa, ela é rebelde mesmo. Então, aquele coração é um coração duro, é um coração teimoso. Ele está diante do Salvador, está sofrendo a pena da morte, mas ele não se arrepende. Ele não está pronto. Ele não quer entregar a sua vida para Jesus. Tem coração duro. Coração de Faraó era um coração muito duro. E duro daqueles de ser assim, o bronze batido mesmo, sabe? Rebelde contra Deus até ir à morte. Ele foi afogado nas águas do Mar Vermelho, mas continuou com o coração duro. Um coração duro como o de Caim. E fico imaginando o coração de Caim. Deus dizendo para Caim, Caim, né? Olha, você pode fazer a coisa certa, vai lá na frente da tua casa, pega aquele cordeiro lá, vem aqui e sacrifica para mim, eu vou te aceitar, Caim. E Caim, ele se rebela contra Deus. Ele prefere matar o seu irmão. Ele mata o seu irmão, mas ele não obedece a Deus. Tem coração duro, tem muito coração duro, irmãos. Por que é tão duro? O livro de Hebreus, no capítulo 3, diz que é duro, sabe por quê? Por causa do engano do pecado. O engano do pecado o pecado engana tanto a pessoa
que ele acha que ele está fazendo a coisa certa, que é legal ser rebelde, que é legal ser teimoso, que está certo mesmo fazer aquilo que ele está fazendo que é errado. Então, talvez o ladrão lá na cruz, ele podia dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida, estou morrendo mesmo, e daí? Não é? Bom, é uma palavra que é para ser dita. Fazer o quê? Basicamente é isso que ele está dizendo. Então esse coração é um coração que não se dobra, é um coração empedernecido. Para estas pessoas, para estes corações, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O povo de Israel tinha um coração duro, e para eles foi dita essa palavra. Agora o livro de Hebreus nos lembra: olha, hoje, se você ouvir a sua voz, Cristo estava falando lá na cruz. Ele estava ouvindo Cristo, vendo a cruz de Cristo, mas isso não o comoveu. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, pois o coração deste homem era duro, muito duro. Você já viu um coração duro? Tem coração duro, irmãos. Tem inimigos declarados do Evangelho. Não tinha aquele roqueiro que ia lá para cantar e ele ficava rasgando Bíblia o tempo todo, insultando a Deus lá no palco, e muitos crentes vão num show do maldito. Como pode? Mas ele está lá a rasgar a Bíblia, a cuspir na palavra de Deus. É um coração rebelde. Não tinha aquela mulher lá nos Estados Unidos que já foi assassinada há muito tempo, mas ela, meus irmãos, o filho disse: lá na escola eu tenho que ler 10 versículos da Bíblia e depois abaixar a cabeça e fazer uma oração. Foi assim que começou. Essa é uma triste história que você precisa ouvir. O nome dessa mulher é Madalena, e ela não acreditava em Deus. Ateia. Então ela disse o quê? Meu filho não é obrigado a ler 10 versículos da Bíblia e fazer uma oração lá naquela escola. E bateu o pé, e foi para os tribunais, e foi para tudo quanto era tipo de juiz, e venceu. Ela conseguiu fazer que nas escolas públicas dos Estados Unidos não pode ler mais a Bíblia e nem fazer uma oração. Isso já há muitos e muitos anos atrás. Vitória. E ainda abriu uma ONG, a ONG dos ateus. É uma vitória, não é? Mas ela teve 2 derrotas tristes na vida dela. A primeira derrota, sabe qual que é? É que um dos filhos dela se converteu e se tornou um pastor batista. Aquilo acho que remoía dentro dela, porque meu filho está se rebelando contra mim, e ele foi contra a mãe, mas a favor da palavra. Talvez até hoje é um pastor, porque deve estar vivo. Agora, teve uma outra derrota. Um dos empregados desta ONG ateia, de ateus, foi lá na casa dela de noite, assaltou a casa, pegou ela de refém, o seu filho, a sua netinha, matou os 3. E não me lembro o que aconteceu com ele, mas eu me lembro dessa história. Agora, você veja bem, isso é um coração duro. Um coração duro. Hoje milhões e milhões de crianças poderiam o quê? Poderiam ler 10 versículos da Bíblia e fazer uma oração, mas hoje não pode. Veja o que é um coração duro. Coração duro. Na época que essa lei foi aprovada, 90% da população era a favor de oração na escola. 2% era contra. 2% ganhou de 90%. É assim que essas leis vão entrando e destruindo o Evangelho. Temos inimigos, arqui-inimigos contra Deus. Essas ONGs, sabe, esses foliões, eles exaltam a figura do errado, exaltam a figura de Satanás. Satanás é um ídolo para eles. Eles hoje falam abertamente, mostram abertamente. Lá está Satanás com aquele chifre, com aquele tridente, e joga aquilo lá nas costas de qualquer um, nos seus foliões ou nas suas ONGs. Eles endeusam Satanás. Você já viu alguém com um coração duro? Há muitas pessoas com um coração duro, mas não precisa ser de uma ONG. Não precisa ser um folião, não precisa ser a Madalena. Pode ser esse aqui, que está no versículo 39. Ele blasfemava contra Deus. Um coração duro pode ser cada um de nós.
A Madalena tinha uma mãe presbiteriana e um pai luterano. Foi batizada nas duas igrejas quando nenê, tanto na presbiteriana quanto na luterana. Mas ela quis ser quem ela era, um coração duro, rebelde. Então, irmãos, esse primeiro coração é um coração teimoso. Você, meu irmão, você não seja um coração teimoso. Você se curve diante da palavra de Deus. Você não seja como o Faraó, o Caim ou a Madalena. Você se curve diante de Deus, obedeça a palavra de Deus. Não queira pagar o preço do pecado. Custa caro, é doído, é sofredor. Mas nós temos um segundo malfeitor. Este segundo malfeitor, ele está na mesma condição do primeiro. Nós vimos isso. Também era o seu último dia. Ele também carregou a sua cruz e foi até o Gólgota. Ele também seria crucificado. Estava lá nos seus últimos momentos, lado a lado com Jesus. E tem uma coisa interessante, que só Mateus conta, mas ele conta. Ele conta o seguinte, que os judeus lá embaixo, os religiosos, aqueles que eram líderes, fariseus, saduceus, escribas, ficavam gritando lá embaixo: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Desça da cruz e nós creremos em você. Desça aí e nós vamos crer em você. Mas tinha uma outra coisa que eles diziam: não fica falando que é filho de Deus, não diz que Deus o ama, então que o livre. O tempo todo aquele grupo ficava zombando, maneando a cabeça, aqueles religiosos olhando lá para Jesus e dizendo: desça da cruz. Se Cristo descesse da cruz, nós estaríamos lá para sempre, eternamente perdidos no inferno. Graças a Deus, graças à misericórdia, à bondade e ao amor de Deus, ele não desceu da cruz. Ele podia, mas ele não fez. Por mim e por você, ele não fez isso. Mas de repente, ele parou, ele abandonou o grupo de rebeldes, ele abandonou o grupo de malfaladores, aquele grupo que estava zombando de Jesus, ele abandonou. Sabe que às vezes a gente pode até se ajuntar, ficar com um grupo que blasfema, com um grupo que realmente só vê coisa ruim, só vê o mal. A gente pode sim ficar desse jeito, mas de repente Deus, pela misericórdia, pode abrir algum olho e a pessoa dizer: não, eu não quero pagar esse preço, eu não vou mais andar. Se é para andar desse jeito, eu não vou andar desse jeito. Eu não quero isso para mim. Foi o que aconteceu com esse homem. Olha, ele ficou exatos 6 horas na cruz junto com Cristo. 6 horas. De repente, ele passa a corrigir o seu colega ao lado, talvez momentos antes da sua morte. A palavra de Deus, aqui no versículo 43, diz assim, que Jesus então falou para ele: hoje eu te digo que estarás comigo no paraíso. Bom, o 44, já era quase a hora sexta, houve trevas, em toda a terra, até a hora 9. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e chamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu. Então podemos dizer que ele se salvou no último momento. Estava ali, estava quase dando o seu último suspiro. Então o Senhor Jesus, ele morre, mas a alma desse homem vai ser salva. Olha o que ele diz: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. O que 6 horas pode fazer na vida de uma pessoa? 6 horas mudaram o destino deste homem. Marco diz que os 3 passaram 6 horas na cruz. É só o evangelista Marcos que fala isso para nós. Olha, esse homem, meus irmãos, ele não viu Jesus pela primeira vez na cruz, mas está perto com Jesus. E esse encontro com Jesus foi ali, lado a lado com Cristo.
Eles pegavam os bandidos naquele tempo, aqueles que iam morrer, e eles ficavam em grupo, em conjunto. Então eles já estavam condenados, e provavelmente ele assistiu tudo o que aconteceu com Jesus, desde que estava diante de Pilatos, até chegar o seu último suspiro. Ele foi testemunha ocular. Lembra que Pilatos lá pegou Barrabás? Poderia ter pegado um daqueles dois, mas ele preferiu Barrabás. Então eles estavam ali, eles assistiram aquelas cenas todas, lá no pretório, e depois na Via Dolorosa, até que chegasse no Gólgota e eles fossem crucificados. Então ele ouviu, participou das injúrias que fizeram a Jesus embaixo da cruz. Ele ouviu, ele participou. Mateus diz que o povo estava xingando, ele falava: é mesmo, concordo. Ou ele mesmo disse: desça da cruz e nós vamos crer em ti. Sabe o que ele ouviu também? Ele ouviu que quando todo mundo estava se revoltando contra Jesus lá embaixo, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele viu os soldados dividindo as suas vestes, pegando as coisas de Jesus, zombando lá embaixo. Tenho sede, disse Jesus, estou com sede. Lá vem um soldado, pega aquele vinagre, molha lá um pano e com uma madeira soca na boca do Senhor Jesus aquele vinagre. Ele viu tudo isso, ele escutou. E tem uma outra coisa, ele também viu o que estava escrito na cruz de Cristo. Era a única cruz que tinha algo escrito. Foi o primeiro folheto evangelístico deste mundo. E naquele folheto estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Escrito em 3 línguas. Escrito em grego, escrito em latim e escrito em hebraico. Este é o Rei dos Judeus. Com certeza, quando ele leu aquele folheto, talvez ele refletiu o que Jesus disse para Pilatos. Sabe o que Jesus disse para Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Para ele olhar para Jesus e dizer: lembra de mim quando estiveres no teu reino, é porque ele estava refletindo. Então ele olhou, ele leu, e aí refletiu seriamente sobre aquela palavra. Alguma coisa muda dentro dele, e ele se revolta contra o seu amigo zombador. Algumas pessoas são zombadoras, parece que tem um espírito zombeteiro. E aí ele se revolta com aquilo e disse: parou, pare de insultá-lo, já chega, já deu. Nós estamos aqui porque merecemos, os nossos feitos são dignos de nos trazer para onde nós estamos, que é a cruz, que é a morte. Nós merecemos essa morte. Nenhum mal ele fez. Meus irmãos, Deus pode mudar muita coisa em 6 horas. E ele mudou muita coisa aqui na vida deste homem em 6 horas. Lembra do Mardoqueu com o Amã? O Mardoqueu lá, pensando, e o Amã fazendo a forca para o Mardoqueu, e ele veio todo feliz para dizer para o rei: vamos enforcar o Mardoqueu. E aí o rei ainda decepcionou ele completamente, Disse: pega esse homem, dá uma volta na cidade, solta uns rojão aí, diz que o rei gosta dele, coisa e tal, E aí ele cai naquele infortúnio de ser revelado que ele estava lá contra o povo de Ester, e aí a forca que ele fez foi para ele próprio. Deus mudou tudo. Ali foi em um dia, Deus mudou tudo, da noite para o dia. Agora, irmãos, aqui não foi nem da noite para o dia, foi nas últimas horas. Talvez nas últimas 3 horas tudo mudou. Ele muda corações em horas, ele muda corações em minutos, ele pode mudar em segundos. E Deus muda. Ora, tem algumas pessoas que não mudam nunca, eles preferem pagar a pena, mas esse aqui não. O coração dele foi transformado. Ele teve um encontro com Jesus. De repente o seu coração é tocado. Vamos aqui, irmãos, ler atentamente as confissões e o pedido deste ladrão. A confissão dele é uma mais bonita que a outra. Primeiro, veja no versículo 41. Veja no versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo:
tu nem ainda temes a Deus? Mas são poucas pessoas na Bíblia que chamaram Jesus de Deus. Tomé chamou Jesus de Deus. Agora, eu poderia fazer um desafio que eu não vou fazer aqui, mas quem mais chamou Jesus de Deus, além de Tomé? E aí você tem esse ladrão, que pouco soube, ele estava na cadeia quando Jesus estava no seu ministério, ficou lá preso, esperando o dia da sentença, da morte. Lá tinha pena de morte, então ele esperava o seu dia, e aí foi evangelizado pelo pouco que ele ouviu e viu de Jesus, ali naquele momento na cruz, e ele chama Jesus de Deus, porque ele diz ao seu colega: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, Deus está sendo condenado aqui, mas ele chama Jesus de Deus, Emanuel. Olha, quando Jesus nem tinha nascido, o anjo apareceu e disse: olha, o nome do seu filho José vai ser Emanuel, quer dizer Deus conosco. Esse homem está dizendo: Deus conosco, Emanuel. Aqui estamos na mesma condenação que Deus. Meus irmãos, raro você ver isso. Jesus é Deus, mas ele viu Deus em Cristo, porque Cristo era Deus. Ele fala de expiação, mas isso é uma doutrina até difícil de entender, não para quem crê no Senhor Jesus. Ele diz: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. Olha só, né? Ele está sofrendo a mesma condenação que nós. Com certeza, você não pode ler essa frase sem se lembrar do que disse o profeta Isaías no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, esse ladrão entendeu perfeitamente que Cristo era um substituto, que Cristo estava tomando o seu lugar, que estava sendo condenado sem merecer. Era o santo entregando a vida pelos pecadores. Então ele diz: você está vendo que ele está sofrendo a mesma condenação que nós, sem merecer? Ou seja, ele está expiando o nosso pecado. E aí, irmãos, ele vai além. Ele diz que ele é um pecador. Recebemos o que os nossos feitos mereciam. Eu sou um pecador, eu mereço estar aqui. Lembra do publicano lá no templo junto com o fariseu? O fariseu, ele tem uma lista de vantagens, mas o publicano não tem nenhuma. E o publicano, quando ele vai orar, ele diz: tenha misericórdia de mim, ou sê propício a mim, que sou um pecador. E ele está dizendo: nós merecemos esse castigo. Então ele considera-se um pecador e vai mais além ainda. Na sua última confissão, ele diz assim: este nenhum mal fez, é santo, 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 santo. Agora, 2000 anos depois, nós cantamos santo, santo, santo. Mas há 2000 anos atrás, naquela cruz, esse ladrão já dizia: santo, santo, santo. Ele já cantava o hino número 9, dizendo: este nenhum mal fez. Aí ele tem esse encontro pessoal com Cristo, ele conversa com Jesus, é a última pessoa a conversar pessoalmente com Jesus, é o último encontro pessoal com Cristo. Ele nem marcou aquele encontro, foi um encontro providencial, e aí nesse encontro ele não tem um currículo para apresentar, ele não tem nada dele mesmo para se recomendar. Ele não pode, como aquele jovem, olhar para Jesus, quando Jesus diz: você conhece os mandamentos, não mata, não rouba, não adultera, tal. E o menino disse: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ele não tinha feito nada disso, pelo contrário, matei, roubei, adulterei, a coisa está feia para o meu lado, né? Ele não podia se recomendar. E ele chama Jesus de Senhor e pede que Jesus se lembre dele. Versículo 42, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Ele pede o que ele não merece. Ele merece o inferno.
Ele merece a pena da morte ali na cruz, e ele merece mais, a pena da morte eterna, que é as chamas do inferno, que é o abismo. Ele merece a pena de Satanás. Mas ele não quer, ele se arrepende. Ele diz: lembra de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. E aqui, irmãos, você tem um coração transformado. Esse é o coração transformado, que alguma coisa mudou dentro dele. Essas coisas esquisitas que acontecem quando uma pessoa se converte. Qual que é a melhor definição para quem se converte? É aquela que Jesus disse para Nicodemos: olha o vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente não pode explicar, mas a gente sabe. A gente não pode ouvir, meus irmãos, ver o vento, mas você pode ouvir o vento, e você pode ver os efeitos do vento. Assim é o nascido de novo. Aqui esse menino, ele nasceu de novo. Ele entregou a sua vida para Jesus. Ele sabe que é culpado, ele não fica culpando ninguém não. Sabe, mesmo depois que alguém entrega a vida para Jesus, se quiser cair nesse vitimismo, nessa culpa toda, que o mundo não presta, que eu não vou lá, se você quiser fazer isso, você faça. Isso é o abecedário dos derrotados, acredite. Eu quando era menino, eu não pensava assim. Eu tive uma vida que não era fácil não. Meus pais se separaram cedo, já trabalhava desde os 13 anos, vim fazer o seminário com 17, era o mais pobre da minha turma, não podia comprar sapato, não podia comprar roupa, não podia comprar nada, porque eu tinha que comer, eu tinha que pagar água, luz, aluguel, e ainda pagar passagem de Veracruz para Garça e tal, e não sobrava dinheiro, nem para comer direito. Mas pode ter certeza, eu era contente, eu era feliz, sabe? Vai pensar não, eu fui para Galha e fui sem nada, mas eu era feliz. Pensa numa pessoa feliz, e sou até hoje. Sabe por quê? Não me permiti a ser uma vítima dessas pessoas que ficam colocando na nossa cabeça que o mundo é contra nós. Porque eu já sabia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, irmãos, não caia nessa não. Olha, ele se sente culpado, ele não culpa ninguém, sabe? Ele levanta a cabeça ali na cruz, vê a cruz como deve ser vista. Todos olhavam para a cruz como blasfêmia. Quem é que morre na cruz senão um perdido? Olha aí, diz que é Deus e está na cruz. A cruz é a vergonha. A cruz para o judeu é uma vergonha, e para o grego é uma loucura, é uma doidice. Então, para ele, quando ele olhava a cruz, ele não viu a cruz como o bandido que estava do seu lado, ele não viu a cruz como aqueles religiosos judeus que estavam abaixo da cruz, ele viu a cruz como Isaías. Como é que Isaías viu a cruz? Como um altar. Ele tomou sobre si as nossas dores, é assim que ele viu a cruz. Ele crê que Jesus é santo, que pode salvá-lo. Sabe, irmãos, esse versículo que tem na tela é um versículo que o irmão Félix Raci, ele tem um estudo rápido, né? não é comprido, é um excelente estudo sobre esse versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o santo Jesus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas chagas, o nosso mal, tudo que você já fez de errado e ainda vai fazer, ele tomou sobre si. Cristo tomou o pecado, meus irmãos, recaiu sobre ele. Olha, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Então, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, tá? Não em mim, em Cristo, não nas minhas obras, em Cristo, não na minha igreja, em Cristo fôssemos feito justiça de Deus. Agora, só pode ver isso, só pode sentir isso um convertido de verdade, aquele que olha para a cruz, olha para o Calvário e vê a salvação de Deus. Isso é um coração transformado, ele foi salvo. Agora, por fim, você vê o quê? Um coração salvador. Que coração salvador? O de Jesus.
Aqui estão as últimas palavras de Jesus para uma pessoa, antes de morrer. Em verdade vos digo. O quê? Que hoje estarás comigo no paraíso. Olha esse coração, ele não vê, ele podia, olha, se Jesus fosse vingativo, se Jesus guardasse mágoa no coração. Tem gente que você piscar já guarda mágoa de você. Agora, imagine se a pessoa ficasse te malhando o tempo todo, porque Mateus diz que os dois ficavam malhando Jesus o tempo todo. 3 horas de malhação, Aí de repente, o Espírito Santo toca no coração dele. Ele corrige o amigo e pede para Jesus salvá-lo. Jesus podia colocar a mão na cintura, não pode porque está pregado. Mas Jesus podia olhar para ele, sabe, e dizer assim: agora você lembrou de mim, né? Pois vai ficar aí, daí vai para o inferno. Pronto, podia ser negativo. Mas o coração salvador não leva em conta as injúrias e os pecados. O coração salvador é cheio de amor por qualquer pessoa, é cheio de amor por aquela prostituta, é cheio de amor pelo ladrão que se chamava Zaqueu, é cheio de amor por uma samaritana, por uma cananeia, e pelos judeus, e pelos brasileiros. Ele é cheio de amor por mim, por você, e ele foi cheio de amor por este salteador, malfeitor, como ele é chamado pelas Escrituras. É um coração abnegado que se doa, que se entrega. É um coração que deseja para o pecador o melhor possível para ele. Para ele quem? Para o próprio Jesus. Para o próprio Jesus não, pastor. Para o próprio Jesus mesmo. É isso que você ouviu, tá? Não é isso não. Não é para o pecador. Jesus quer para o pecador o melhor que tem para ele próprio, que é o próprio Cristo. Porque Jesus disse: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu estou dizendo isso para que onde eu estiver, estejais vós também. Então sabe o que Jesus quer para nós? Aquilo que tem de melhor para Ele, que é o Cristo, que é o céu, que é a eternidade. Então não é o melhor para você, é o melhor para o próprio Deus. Deus, ele quer colocar você no melhor que existe, no melhor que Deus tem para dar, que Deus tem para oferecer, que é Ele próprio. Então, irmãos, esse é um coração salvador, que perdoa, que ama e que é o melhor para nós. Hoje mesmo, rapaz, eu vou te levar para o paraíso. Eu quero terminar. Tem 3 coisinhas aqui, nessa declaração de Jesus. Primeiro, é que existe vida após morte, né? Existe vida após morte, existe a personalidade após morte, porque ele está dizendo aqui que o ladrão, esse bandido, né? Ele convertido, ele estaria lá, ou seja, ele mesmo, ele não ia ficar dormindo, não. Tem igreja que fala que a pessoa vai ficar dormindo, não tem nada de dormir, não, né? Ele estaria lá junto com Jesus, a pessoa dele, tá? Então, tem vida sim após morte. Morreu, acabou aqui. Não. Jesus disse: hoje você, meu amigo, você vai estar comigo. Uma outra coisa, existe um lugar após a morte. Existe vida, mas existe um lugar especial. Na verdade, são 2 lugares. Existe lugar, podemos dizer, que é lá o inferno, para onde foi o ladrão teimoso, o coração teimoso, mas existe um lugar abençoado, bendito, que é o paraíso, que é esse aqui, meus irmãos, prometido para esse ladrão, que se converteu, então não pode mais ser chamado assim. Paulo diz que esse lugar, o paraíso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou perto do coração humano. O coração humano não pode entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o temem. Agora, você não viu, você não ouviu, não dá para você calcular direito, mas pensa bem. Alguma vez na sua vida você imagina o paraíso cheio de galhos secos, sem água, sabe, sem nada, aquele lugar horroroso? Não, isso não é paraíso, isso é o caos, né?
Quando você pensa no paraíso, por pior que seja o seu paraíso, é paraíso. Tá? Por menos que seja a sua imaginação, o paraíso é um lugar bonito. Vai ter uma lagoa lá, o livro de Apocalipse fala que tem. Umas árvores, tem também, né? Você pode imaginar ali, tudo é bonito, tudo é legal, não tem pecado, tudo isso aí, você imagina, sabe? É o paraíso. Por menos que a gente possa imaginar, ainda o paraíso é uma ideia maravilhosa. E Jesus está prometendo esse lugar para ele. E além, por terceiro, há uma pessoa após a morte. Por pessoa, nós queremos dizer Jesus. O que faz do céu maravilhoso é a pessoa de Cristo. Se Cristo não estivesse lá, seria um mundo como o nosso, cheio de dores. Se Cristo não estivesse lá, não seria nada diferente do inferno. Porque muitas pessoas ainda ousam a dizer, essa vida é um inferno. Agora, estando Cristo lá, pronto. Então, aquele lugar tem uma pessoa, né? Há uma pessoa após a morte, e essa pessoa é Jesus Cristo. Irmãos, só para terminar, vamos para o capítulo 23 e versículo 42. Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Ora, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas se você morresse agora, você ia para onde? Nós não estivemos 6 horas juntos, só 1 hora, por enquanto junto. Mas como eu disse, Deus pode mudar tudo em 1 minuto, em 1 segundo. Se alguém aqui hoje ainda não tem Jesus como Salvador, entregue a sua vida para Jesus. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. Às vezes a pessoa está bem, vamos dar um infarto, alguma coisa, morre. Posso atravessar a rua, tropicar, bater a cabeça e morrer. Não sei. Mas é tão bom saber que eu vou para o céu, que eu vou para esse lugar que Jesus está dizendo, para esse paraíso. Eu quero ir para lá, irmãos, é isso que nos toca. Então esse bandido, esse salteador, malfeitor, ladrão, olha, ele sai da prisão, sabe? Às vezes a pessoa sabe que vai morrer, ele sabia que ia morrer, mas só saber que vai morrer não converte ninguém. Lembra do Saul? Ele foi lá para saber o que ia acontecer, e a mulher olhou, né, e disse, amanhã você vai morrer. Ele já ficou todo triste, não queria comer e tal, né? Não é uma boa notícia. Ele não estava muito legal não, porque sabia que ia morrer. Aí ele vai para a cruz, da prisão para a cruz, já é um horror. Melhor ficar na prisão, né? E é melhor morrer enforcado, ou na guilhotina, né, do que na cruz. Por quê? Porque apanha, porque tem que carregar, e leva 6 horas para morrer sangrando, com as mãos e os pés pregados, com todo mundo xingando embaixo. É um horror essa morte. A de Cristo foi pior, porque ainda tinha cruz de espinhos. Agora veja, já sabia que ia sair da prisão e ir para a cruz, ele foi para a cruz, agonizou ali também. Mas sair da prisão, e ir para o paraíso, morrer e acordar no paraíso, isso é o que todos nós queremos. Isso é o que todos nós, todos que entregaram a vida para Jesus, eles creem, é isso que vai acontecer com cada um de nós. Então por isso essa mensagem se chama da prisão para o paraíso. Espero que você, dessa sua vida, que você não sabe quantos anos você vai viver. Eu tenho 50, mas alguém tem 20, outros têm mais. Nós não sabemos, mas nós podemos saber para onde nós vamos. Como aquele ladrão ficou sabendo? Ele foi para o paraíso, ele foi para o céu, e é para lá que nós queremos ir. Amém?